Galera, vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. O pessoal vai fazer uma análise aí entre os elencos de Palmeiras e Inter Miami. Também últimas informações aí sobre o confronto de hoje. Palmeiras vai em busca da vitória para ser primeiro lugar no grupo, garantir a classificação para as oitavas de final do Super Mundial, né? E seguir firme aí, quem sabe, para vencer esse campeonato, né? Que os brasileiros aí estão até o momento dando show, né? Vamos ver a próxima fase quando pegar os europeus mais fortes. Mas até o momento, todos os brasileiros aí estão representando muito bem o nosso país. Deixar os créditos aqui, o jogo aberto. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu imagino que o assunto em Miami é um só. Inter Miami versus Palmeiras. E agora a gente vai para aquele momento decisivo. Aquele tete-a-tete, Capelão. Pau a pau, eu gosto. Vamos lá. Bora lá comparar Inter Miami e Palmeiras. E lógico que começamos pelos goleiros, Ronaldão. O Stari tá fazendo uma excelente competição até agora. Versus o Everton. O Stari já pegou pênalti do Awali, inclusive do Trezeguet. E aí, gente? Capela, pra você, qual é o melhor goleiro aqui? Olha, na Copa do Mundo de Clubes, o Stari até aqui. Mas como goleiro, o Everton. E aí o seu voto vai para? O Caramelo. O Everton. O Caramelo não perde, ele não perde, cara, ele não perde a chance de ficar quieto. Tá assistindo uma o Stari coisa jogar? impressionante. Dá seu voto, irmão. Eu não Então tô, pronto, eu tô velho. transmitindo, Acabou. eu tô transmitindo Então, a competição você na tá Rádio transmitindo, Bandeirantes. você vê que o Stari tá Entendeu? bem. Uai. Pra mim, o Everton 10 mil vezes na frente do Vai Stari. dormir. Edu Dracena. Paredão, Everton. Ô, tá louco? Cicinho. O Stari tem que nascer umas 70 vezes pra chegar nos pés do Everton. Tomou Caramelo. Marco Aurélio Cunha. O Everton sem discussão. Caramelo. Sgarbi. Daria até pra pular isso daí e pular o Capelanes também, porque é muito Everton, tem nem o que falar. Caramelo. Everton Guimarães. Ô, Renata, como é que eu posso não votar no cara que tem o nome que a mãe dele colocou nele por minha causa? Claro que é o Everton. É o que você pensa, né? Eu também fico com o Everton. E Ronaldão, deixei você pro final pra falar dos goleiros. Porque é o seguinte, esse Ustari, como falou o nosso Caramelo, ele tá muito bem na competição. Pegou até pênalti nessa competição. Mas o Everton jogou no Corinthians também, né? Na base do Corinthians. Né? Passou pela base do... Mas eu vou votar no Ustari. Nem existe isso. Bom, agora vamos pra lateral direita. Weigand ou Giai? E aí, Capela? Não. O Engand, disparado. Já não tá jogando nada no Mundial. Tá entregando a paçoca, o Engand. Ulisses. O maior problema do Palmeiras, pra mim, é o Giai. Não tá bem mesmo. O Englet, indiscutível. Como? O Giai é um cara que tem comprometido o Palmeiras. Já foi em todos os jogos que ele tem jogado, ele tem comprometido o Palmeiras. O Abel tem que abrir o olho pra esse. Não adianta o Abel ser teimoso com essa situação. O Giai tá complicando a vida do Palmeiras. É um negócio sério. Vai pro time dos caras do Inter Miami. Qual que é o nome do cara? Quem que é o cara? Weigand. Weigand. Você não quer votar nele porque você não sabe o nome dele, né? E você? Giai. Para, Edu. Cicinho. Eu vou de Giai também, que eu não sei falar outro nome, não. Sinceridade pura. Ei, Marco Aurélio Cunha. Giai jogou muito bem as partidas. Essa última que ele não foi bem, mas por causa de uma partida anula o cara. É ele. Ronaldão. Repeat me. Weigand. E você, Sgarbi? Eu acho que eu assisto outro futebol, acho o Jair um baita lateral, cara. O Jair é um baita. Volta e acabou. Tem 21 anos apenas. ainda molecão, tem... no Juvena. E pra você, Everton? O Ulisses mandou uma mensagem aqui. É aquele presidente, o Ronald Reagan? Não, isso aqui é Reagan. Esse é o Reagan. Mas o meu voto é no Giai. Vai arrebentar no jogo e vai fazer um dos gols. Giai também ganha meu voto. Agora, Falcon e Gustavo Gomes. São uruguaios os dois, né? Pula. E aí? Pula. Ô, menino lindo, Falcão, hein? Esse Falcão aí, O Gomes é paraguaio. Um é paraguaio. Desculpa. Um é uruguaio e outro é paraguaio. Vamos lá. Gomes, Xerifão, jeito. Gustavo Fala o mesmo Gomes. idioma. mas isso não é aquele Falcão que Não. nós conhecemos. Eles salvou um durinha. gol aí esses dias. E aí, Capela? Não, Gomes, não tem jeito. Ulisses. Gomes, né? Porque faz tempo que eu não gravo a musiquinha também, né? Mas Gomes. Quem? Xerifão Gustavo Gomes, Renata. Cici. Gustavo Gomes. Gomes. Rona. O Falcão rima com Gavião. Então eu vou votar no Falcão. Ele encontra várias alternativas. O tiro sempre sai pela culatra. E aí, Sgarbi? Olha onde ele foi. Gustavo Gomes, monstro. Everton. Falcão com um gavinho. Gustavo Gomes, melhor zagueiro que já atuou aqui no nosso continente.
o Gomes voltou a jogar muita bola, e tá numa fase ótima de novo. Agora, Avilés ou Murilo? O Avilés entrou na outra partida. Vamos ver se agora vai ser titular, né? Deve ser. E aí, Capela? Olha, páreo duro, hein? Páreo duro. Avilés. E pra você, hein, Ulisses Nossa, Foz. 1000 vezes Murilo, cara. O Caramelo tá demais hoje. esse é o Murilo, voto aí. Murilo. O Avilés tem que nascer 50 vezes pra chegar aos pés do Murilo. Você tá E pra louco? você, Edu? É o do contra, o Capela. Murilo, com certeza. Cicinho? Não tem como, Murilo. Como não? Marco? Murilo, claro. Ronaldo Giovanelli? Caramelo. Avilés, lembra o quê? Ave. E ave lembra o quê? Gavião. Então, Avilés. E aí, Sgarbi? O Murilo é um baita zagueiro, Murilo. E pra você, Everton Guimarães? Só fazendo uma correção, Gustavo Gomes, o melhor zagueiro que atua e não atua, que atua. Murilo, Renata, Murilo, essa dupla de zagueiros aí é dos sonhos. É verdade, Murilo tem meu voto também. Agora, olha que interessante, no auge no Barcelona foi um ótimo, né, o Jordi Alba. E agora versus Piquerez, que passa por um momento muito positivo também. E aí, Capelanes? Essa aí é dura na estética, né? Que são dois gatos, né? Mas olha, eu vou de Jordi Alba. Esse Caramelo aí, não sei não. Cara, é estranho. E pra você, hein, Ulisses? Hoje não, Piquerez. Piquerez é uma das peças fundamentais do time do Palmeiras. Hoje, Piquerez. E pra você, Edu? Também vou de Piquerez. Clubista, Hoje, meu. Para, um dos Edu. melhores laterais esquerdos aí do Brasil. Piquerez jogando é um no cara que Brasil. daqui a pouco pode estar indo pra Europa, né? É Tem verdade. mercado pra ele, infelizmente, né? Pensando pelo lado palmeirense. E aí, Cicinho? Piquerez a nível de Europa. Joga muito. Marco Aurélio Cunha. Piquerez, muito bem também. Ronaldo Giovanelli. O Jordi Alba, quando era pequenininho, ele lançou uma música que estourou mundialmente, Jordi. Então eu vou botar nesse menino. Jordi Alba. Fez uma música. Não bate bem, né, Sgarbi? Esse cara é um louco, velho. Esse cara é um louco. Mas é Piquerez. Everton Guimarães. Aquele cão da raça Piquerez. Piquerez também tem o meu voto, apesar que Jordi Alba, eu gosto do trabalho que ele faz em campo. Busquets foi um dos melhores em algum momento, não é? Mas ele vai hoje enfrentar um cara que está entrando no time por conta da lesão do Aníbal Moreno, o Emiliano Martínez, que até no começo do ano estava jogando mais, era mais titular ainda. E aí, Capela? Bom, começar com o Martínez. O Martínez ele não é nem titular do Palmeiras, né? E comparar com o Busquets, quem votar no Busquets é clubista. Aliás, quem votar no Martínez é clubista, então Busquets. Hoje? Hoje, E aí, pra amanhã, você, ontem. hein, Ulisses? Pra hoje? Emiliano Martínez. Meu Nossa, Deus, time, senhora. Que Busquets, o quê? Não tá jogando nada, joga nada, cara. nada. O Messi carrega esse time aí. Tá. Outra coisa, ô Virata, deixa eu falar. Futebol europeu por causa dos sul-americanos que Isso. jogam lá, por isso Vamos que é tão esperar, forte. vamos Agora esperar. você vai ver. Vamos Você vai esperar. ver. Ó, Um brasileiro vai ser campeão. Um brasileiro vai ser campeão. nesse programa. E quem tá me zoando em rede social vai sentar no meu acabou. colo quando por um sentar no teu acabar o colo. Mundial de Clubes. Vai sentar e vai ficar quietinho quando os brasileiros começarem a sair. Mesma coisa. Edu, Busquets ou Emiliano Martínez? Emiliano Martínez, sem clubismo. Aham. Sim. Aí esses caras estão doidos. Tão A história desse cara, a questão é a seguinte, se você colocar o Busquets hoje no Palmeiras, ele vai jogar em alto nível. E olha que ele tem 36 anos. Isso. E aí, Marco? Busquets, sem nenhuma dúvida. Rona. Eu vou votar nele porque a Roberta se emocionou no dia dos namorados porque eu dei um busquete de flor pra ela. Aí eu vou votar no busquete. Impressionou em casa, né? Foi. É bom. Sgarbi. Esse cara aí tá entre os 5 melhores volantes da história do futebol, na minha opinião. Que Busquets. isso? O que esse cara fez no Barcelona, irmão, o que ele continua fazendo é o craque. É o time que ele tinha. Continua jogando, né? a Everton história Guimarães, qual é o seu voto? Não, o que ele fez eu não quero nem saber. O que está fazendo agora é o Emiliano Martínez. E ponto final, Renata. Pra mim não é ponto final, é Busquets. Eu acho que ele merece um Toma, voto. vai, Agora, eu achei ele um pouco cansado no último jogo, se matou pra poder jogar contra o Porto, mas é um jogador que ainda tem muito espaço vamos lá no ver Inter hoje. Miami. Bom, agora, eu não sei se é Cremachi ou Cremachi. Cremaschi. É Cremaski, ou também pode Se ser for Ki, italiano, né? é Cremaski. Cremaski. Cremaski Então, de de chocolate. Cremaski versus Ou Cremaski. Richard Hughes. Ele tem 20 anos só, ainda não é tão conhecido, tão badalado, não é?
Olha os lábios avisa, né, também, né? protuberantes. Avisa a gente que... E aí, Capela? Eu não conheço muito o futebol dele, pra ser bem honesto. Poucos jogos também, mas eu gosto de ver a incoerência dos meus amigos aqui. Porque quando tava Alba e o outro, não, porque a história de um. Aí o Busquets também, é uma incoerência gigantesca aqui. Eu vou de Cremaschi também. Acabou. Você vai se queimar. O caramelo não aprende. Dá seu voto, irmão. O caramelo não vai aprender. Vem até Cacau em homenagem a ele mesmo. Tá rolando a promoção que pode deixar você milionário. É isso mesmo, a Estrela Bet vai dar R$1 milhão de Rios. Cícero João. Cara com 20 anos, jogando no Inter de Miami, que não vai pra lugar nenhum, é o Richard Rios. Marco Aurélio Cunha, o que você tá rindo? O Cecil fala, o Marco Aurélio Cunha deita. Cecil tá demais. O Richard Rios, claro, muito bom jogador, tá numa fase espetacular. Pretendido pelo futebol europeu também. Ronaldo Giovanelli, agora! Agora tá fácil de votar, menina. Por Até quê? agora tava difícil, porque o Richard Rios ajudou o Corinthians a ganhar o título esse ano. Então eu vou votar no Cremaschi. Tudo a ver. E aí, Sgarbi? Ó, se o Palmeiras conseguir segurar o Rios, depois desse Mundial vai ser impressionante. Richard Rios tá jogando muito. Boas atuações pela Colômbia também, além do Palmeiras. E aí, Everton, qual é o seu voto? Mas parece mais um surfista, né? Mas não surfa no Rios, não. Richard Rios joga muito. Richard Rios também tem o meu voto. Agora, Segovia fez o primeiro gol diante do Porto, venezuelano, contra Maurício. Não é o Segovia do Botafogo, aquele era zagueiro. Não é o Segovinha que é do Botafogo? Não, também não é o Segovinha também, aquele que tinha dois, né? Não, é outro. E aí, Capela? O Segovinha joga bola, né? Mas o Segovia joga mais que o Maurício, que nem titular do Palmeiras também é ainda confirmado. Segovia. Ulisses Costa. Até uma preguiça, sabia? Essas Tem, coisas ficam né? perto de mim. Não aguento mais. E eu provoco isso que é o pior, você tá me entendendo? Entendi. Eu sou bem culpado. Maurício, Renata, Maurício. Edu Dracena, você conhece bem, acompanha bem o futebol do Maurício. Maurici. Olha, que chique! E aí, Cicinho? É difícil concentrar aqui, viu? Mas é o Maurício. Marco Aurélio Cunha, sem clubismo. Maurício. Ronaldo Giovanelli, não vou nem pedir sem clubismo, porque é impossível. Não, quantos gols ele tem nessa competição? Nenhum. E o Segovia? Tem um. Então é o Segovia, velho. João Pedro. Tem uma pergunta, onde que esse Maurício jogou mesmo? No Inter. No nosso Inter, então é Maurício. Toma, Ulisses. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que antes de passar pro Everton, eu mesma voto. Aí É chora coração e sangra coração, não é? É sangra coração. Maurício. Começou titular, o Veiga assumiu a titularidade, ele voltou a ser titular. E agora, Everton, seu voto? Então, Renata, aí vai ficar fácil, porque pelo olho do menino eu sei o verme que ele tem, né? E quando o Maurício ainda vestia a camisa do Cruzeiro, eu olhei para ele, ainda aqui na base, e falei, esse menino vai ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Se ele ainda não chegou lá, ainda tem tempo, porque ele é muito jovem. Então o Maurício está jogando fino da bola. Inclusive há uma discussão entre ele, o Veiga, etc e tal. Se completam, Maurício joga muito. E é uma das coisas que eu não esqueço. Maurício foi trocado pelo Inter com o Cruzeiro por William Potker. Nossa, artilheiraço de perna esquerda. Lucramos, não é? O Potker pintava ser um super atacante, não foi. Veio o Maurício e o Inter poderia ter recebido mais dinheiro ainda, né? A vender pro Palmeiras. Agora o bicho começa a pegar aqui, começa a mudar de figura. Allende versus Facundo Torres. E aí, Capela? Allende. Argentino Allende, 26 anos, versus Facundo Torres, uruguaio. E aí, Ulisses? Allende. Argentino joga muito demais. É uma lenda essa criança. Facundo tá Edu deixando a desejar. Não, Facundo Torres. Mas você é muito clubista. Não, Facundo não é clubismo, não. Cícero João, sua vez. Quero ver o próximo. Facundo Torres. Marco Aurélio Cunha. Pau, mas vou ficar com a lente. Opa. Ronaldão. Além de tudo, é corintiano. É o que Esse menino aí não tem a Allende na cabeça aí. E vem depois o Pioi. E aí, Sgarbi? Esses caras nem conhecem o Allende, vocês estão tudo de brincadeira. É Facundo Torres, meu. Tá louco. Everton Guimarães. Renata, não tem discussão, né? Eu nunca vi o Allende jogar, para. Nenhum deles aí viu. Facundo.
Facundo Torres também. Eu escolho o Facundo Torres. Agora, ai, que crime! Vocês estão loucos. Ai, que Ô, doutor, hombre! quero ver quem que o senhor vai votar, Que doutor. hombre, ele melhor de sem clubismo, toda história. Agora, eu quero saber de vocês, Messi ou Estevão? Pula, Aqui pula. é o reconhecimento. Messi e Messinho, era chamado de Messinho lá em Minas, não pula, era? pula. Não, pula. E aí, Capela? Messi ou Messinho? Pula. Qual que é a comparação? Ô, Capela. Não, aí... Ia lá. Já sei a resposta. Já entendi. E aí, Ulisses, você concorda com o Capelanes finalmente? Não, concordo, o Messi não dá pra... O Estevão foi eleito 2 vezes pela FIFA, pelo voto público, o melhor jogador em campo, né? Não merecia, nas partidas. Não foi tão bem quanto a gente esperava ele, mas no contexto do Palmeiras foi bem. Agora o Messi, Renata do céu, é uma bola parada, esquece, continua a mesma coisa. Não tem a mesma força física, mas continua a mesma coisa, decidindo. E aí, Edu, Messi ou Estevão? Cala a boca, velho. No momento, No momento. Estevão, você é um fenômeno, mas não dá o Messi. Infelizmente. Entendemos, Edu, não fique constrangido. Infelizmente, Tá tudo meu irmão, bem. Messi. Cicinho! Não tem comparação, Messi. Marco Aurélio Cunha, você tem alguma consideração a ser feita? É impossível fazer comparações com o Messi, com o Maradona, com o Zico. Lamentavelmente é o Estevão. Se tivesse trocado pelo Vitor Roque, ficaria melhor. Mas é o Messi, claro. Ronaldão, o que tá escrito aí? Pula, isso aí é isso que eu faço. Scarpe, pula também. Não, sacanagem com o Estevão essa comparação. Coitado. E o Estevão hoje vai pedir a camisa do Messi depois do jogo, hein? Que é Vai muito fã tirar do Messi. foto, vai pedir camisa. Mas tá certo, o Messi. Mas o Estevão é monstro. E pra você, Everton Guimarães. Ai. Tá aí a discussão parou, a brincadeira acabou, não tem jeito. O maior que eu vi jogar, porque eu não vi o Pelé, né? Então o Pelé tá numa outra plataforma, é Messi, espetacular, extraterrestre. Aí não tem brincadeira, não tem zoeira, não tem nada. Aí é verdade pura, o cara é gênio, tá na história, ele é superlativo, é impressionante. Eu tenho certeza que a minha carreira de 23 anos, ela melhorou muito com a chegada do Messi e vê-lo, acompanhar o trabalho dele, o que ele fez e faz é inigualável. Enfim, passamos para Luizito Soares. O Chiquito deve ter buscado a pistola do Soares. Opa! Ele não fala isso, que ele morre de saudades do Soares, não é? Luizito Soares versus Vitor Roque. Aliás, tá bem apagado, hein? Até agora nos 2 jogos do Miami. Bem apagado, hein? Mas é um cara que aqui no Brasil deixou uma impressão muito positiva e já fazia muito, mundialmente falando, né, Capela? Se a nossa produção, antes do voto, se a nossa produção tivesse colocado Vitor Roque contra Messi, dava mais jogo. Pra quem? Porque aí dava. Gente, o Vitor Roque jogou no Atlético Paranaense, irmão. Jogou em time gigante, entendeu? Jogou em time grande. Então, hoje, Vitor Roque ou Soares, hoje, mas de longe, Vitor Roque. Tá em choque, é Vitor Roque neles. Ulisses, por que você está tão cabisbaixo? Renata, porque Vitor Roque... Não tem jeito. Pra mim, joga pro time. Meu é um cara Deus importantíssimo, muito isolado, corre, divide todas as bolas, raçudo. O Soares fica ali esperando se a bola cai na pequena área pra ele fazer o gol. Isso tudo é Vitor Roque. O Soares foi excepcional, fora do comum. Depois que o Chico pegou a pistola dele, ele acabou. E Vitor Roque. Edu Dracena. Ei, aonde que fica? Assina embaixo. Vitor Roque. Olha... Cicinho, você vai por outra linha ou acompanha os relatores? Hoje. Obviamente tem que ir por outra linha, doutor. Aumenta a dose no remédio desses meninos. Tá difícil. Tá com problema. Tá difícil. Luizito Soares, não tem comparação. Marco Aurélio Cunha, será que ele vai aparecer hoje? Esse pistoleiro, ainda bem que foi embora pra jogar no Inter. Sem tornozelo e sem joelho, Luiz Soares. Ronaldo Giovanelli. Por uma mordida a mais, Luizito. João Pedro. Cara, eu tô até abalado com o que eu escutei aqui desses caras, velho. Vocês são tudo... Eu tô assim... Por que você está abalado? Não pode ficar abalado, você é muito jovem pra Vamos ver o que o isso. Soares vai fazer no jogo hoje. O que você falou? O Caramelo 2. Vamos ver o que o Soares vai fazer. Não vai fazer nada. Tá, vamos ver então. Vamos ver então. Tá bom, não vai vamos fazer ver. nada. Desculpa, os Ai, dois... amanhã esse programa promete, essas coisas não acabam bem. Máximo respeito ao Vitor Roque, mas os dois não cabem na mesma frase.
Meio óbvio isso, né? E hoje? Soares. O Soares hoje, ontem, amanhã. Você votou no Piquerez ao invés do Jorge Soares. Alba porque você falou do hoje, irmão. Você é um incoerente. Piquerez e o Alba. Você votou no Piquerez pelo hoje. O hoje, Vitor Roque e Luiz Soares. Você tá viajando, irmão. Tá bom, beleza. Certo, Cabelo, Everton, e você? Caramelo Vai tá pra certo. qual lado aqui nessa discussão, hein? Incoerente. Olha o Panda aí. Renata, só para ajudar o Capelanes aí, que não dá para ele colocar o Jordi Alba na mesma plataforma do Luiz Soares, né? Pelo amor de Deus, o Luiz Soares é um dos maiores atacantes que a nossa geração viu jogar. Não tem margem de comparação, embora eu reconheça o valor do Vitor Roque. O Luiz Soares é um monstro, é ele. Incrível poder falar isso. Agora que ele está no Inter, eu voto em Luiz Soares, Luizito. Agora ele está no lugar certo. Fala E agora, de você, mas é finalizando, Javier Mascherano versus Abel Ferreira. Dá pra dizer que é um Corinthians versus Palmeiras aqui, hein? E aí, Capela, que ar de desdém é esse? Não, tô pensando aqui que o Abel, se ele ficar careca, vai ficar a cara do Mascherano, hein, velho? Não. Olha. A latir igual. Não. Mas como treinador hoje. Amanhã, Não tem. depois da manhã. Abel. Ulisses. Abel. Não tem nem que comparar. Esse cara é um... Edu Dracena, você que esteve sempre ao lado dele, dia após dia, no cotidiano. Com todo respeito ao Mascherano, hoje, amanhã, depois da manhã, Abel Ferreira. Cicinho. Respeitar o Mascherano o quê? Nem fez nada como treinador. Fosse o Zubeldia, era o Zubeldia. Mas como... Abel. Nem tá aí mais. Mas o Subeldia já tem títulos internacionais, sul-americanos. Aí, crianças. Marco Aurélio Cunha, por que você está tão plácido, tão tranquilo? Falaram do Zubeldia. Porque é bom falar dos outros, né? Quando a gente fala do nosso clube é mais difícil. Quando a gente fala das dificuldades do clube fica mais dolorido. Agora, falando dos que nós onde não estamos, é muito mais fácil. Mas aí é o Abel disparado, o melhor treinador que está no Brasil hoje. Temos que reconhecer isso. Então, Abel, sem dúvida. Ronaldo Giovanelli, você vai se curvar a Abel Ferreira? Eu vou ser profissional agora, porque um está começando agora e o outro já tem uma estrada pavimentada, né? Mascherano. E jogou no Corinthians, né? E jogou no Corinthians. Ganhou do Palmeiras 3-1. Entendemos. E ganhou do Palmeiras 3-1. E aí, pra você, João Pedro? Abel Ferreira. Everton Guimarães, defensor contumaz de Abel Ferreira. Quanto mais, Renata, quanto mais. Eu reconheço os erros, os excessos dele e tal, mas ninguém é perfeito, né? Todo mundo erra, ele também erra. Agora, como profissional, como ser humano, quem está próximo dele diz que é uma figura maravilhosa. Como treinador, irretocável o trabalho dele no Brasil, Renata. Para mim, uma grande referência. Reconheço o trabalho de todos os outros. O critério é meu, uso como quiser. Reconheço o trabalho de todos os outros que historicamente fizeram história aqui, que fizeram sucesso aqui. Mas o Abel é monstruoso. Abel. Abel Ferreira, não tem nem o que pensar nessa comparação. 9-3 para o Palmeiras. Nos comparativos aqui feitos por todos nós. Olha só. 9-3 para o Palmeiras. Quero ver amanhã. Que seja um bom presságio. É hoje. Né? É hoje? É hoje. Amanhã Não, aqui, amanhã né? é o programa. Amanhã aqui, né, Gordinho? Presta atenção. Quer ver amanhã. Mas depende do que acontecer hoje para acontecer amanhã, entendeu? Na Então é conta hoje. do Capelanes, o Palmeiras perdeu de um 6-3. Quanto é que foi aí? Calma, doutor. não sei, eu já falei, eu vou dar uma sublinhadinha só. Eu quero ver na hora do mata-mata, um por um aqui. Eu sou o vira-lata, Caramelo um por um aqui, quando começar a sair, viu, Bulldog? É o nosso caramelo, vira-lata. Mas tem um raça, pelo menos. Aguarda. Será que você vai se vingar, Capela? vai se A vingar. vingança é um prato que se O come cara tá quente. apanhando, o cara... É isso, galera. Chegou a ver aí o conteúdo que eu trouxe pra gente acompanhar. Espero que vocês tenham gostado. Pensamento positivo hoje, né? Eu vejo o Palmeiras aí superior à equipe do Inter Miami, né? O Inter Miami que tem uma lenda do futebol. Mas o Palmeiras é melhor. E vimos aí as comparações, né? O elenco do Palmeiras é bem melhor, né? Fora o Messi aí e o Luiz Soares, eu creio que o restante, todos os jogadores do Palmeiras são melhores do que do Inter Miami, né? E o elenco conjunto também joga melhor, né? O Inter Miami é uma equipe aí que tem dificuldades e tal. E está bem, né? Até me surpreendendo. Eu achei que seria o Palmeiras e o Porto que passaria, né? Mas o Porto está fazendo vergonha até o momento. E o Inter Miami está bem. E não é à toa que também tem 4 pontos, assim como a equipe do Palmeiras, né? E se por acaso tiver um empate, eu creio que passa as duas equipes, né? E o Porto acaba ficando de fora. Mas é isso, galera. Vamos aguardar a partida, né? Partida que vai ser às 10 horas da noite do horário de Brasília. E vamos torcer para que o Palmeiras faça um bom jogo.
consiga a vitória e avance em primeiro lugar, né? Também já teremos aí a definição antes mesmo da partida, né? De quem será o adversário do Palmeiras, caso ele fique em primeiro ou ele fique em segundo. Porque às 4 horas da tarde teremos Botafogo e Atlético de Madrid e PSG contra o Seattle Sounders, se eu não me engano, que é um time americano, né? E tudo pode acontecer nesse jogo, né? O favorito, por incrível que pareça, é o Botafogo para se classificar até em primeiro, porque tem 6 pontos. Venceu as 2 partidas, né? Diferente de PSG e Atlético de Madrid. E o Palmeiras vai saber, né? Se ele vai enfrentar ou o Botafogo, ou o Atlético de Madrid, ou o PSG. Porque essas 3 equipes têm chances matemáticas de passarem em primeiro, né? E em segundo. 2 dessas 3 aí vão passar, né, galera? Então, o Botafogo vai pegar, ou melhor, o Palmeiras vai pegar ou o Botafogo, ou o PSG, ou o Atlético de Madrid. Isso daí é inevitável. Uma dessas 3 equipes será a próxima adversária do Palmeiras, independente que ele fique em primeiro ou segundo lugar. Bom, galera, quero saber de vocês, deixa nos comentários aí a opinião de vocês em relação a essa partida de hoje. Deixa um palpite também para o placar, beleza? E se você gostou do conteúdo, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, porque aqui no nosso canal você sempre encontra conteúdo atualizado do Verdão. Tamo junto, galera. Voltamos no próximo vídeo.